Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é exaltado acima dos céus e por toda a terra esplêndida a glória do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo e tremendo é o nosso Deus. Shalom, meus irmãos, shalom, aleluia, seja exaltado o nome bendito do nosso Deus. Que a graça do Senhor inunde as vossas vidas. Vocês sejam fortalecidos na força e no poder do Senhor. Que os seus olhos estejam fitos em Jesus. Amém? Amém? Então, queridos, nós queremos saudar vocês hoje com o decreto do ano 2000. Aleluia! O ano 2000. Ontem foi 1999. Hoje é o ano 2000. O grande derramado Espírito Santo. Essa promessa maravilhosa do nosso Deus, amém? Essa promessa de que o avivamento virá. Então, olha o que diz a Bíblia, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Homens e mulheres com uma unção profética, jovens e anciãos captando as visões de Deus, todas as classes, alvo do derramamento do Espírito Santo, manifestações sobrenaturais, salvação generalizada, a redenção de Israel, a redenção de todo aquele que invocar o nome do Senhor. Queridos, o avivamento virá. O avivamento virá. O que precisamos é permanecer perseverantemente no propósito, naquilo que Deus nos tem chamado. Amém, Jesus. Nós somos aqueles a quem Deus chamou para estarem na torre de vigia, chamando a materialização das promessas de Deus para com a nossa nação, chamando o avivamento. O avivamento virá, o avivamento virá. Creia, o avivamento virá. Aleluia. Pai, nós temos a certeza Amém, Jesus. de que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Amém, Senhor. E esta promessa o Senhor nos deu em forma de decreto. Verdade. E no ano 2000,
anunciamos nos céus do Brasil esta palavra de poder. Geramos esta palavra de poder. Confessamos esta palavra de poder. Cantamos esta palavra de poder. Liberamos incensos no teu trono de graça, de súplica, de intercessões, de orações, de jejuns, de cânticos espirituais, de adoração, de louvor, proclamando que Joel 2, 28 a 32 se cumpriria na nossa vida, se cumpriria na vida da igreja. O avivamento virá, porque está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito. Sabemos que o Pentecoste já aconteceu, mas o Senhor continua derramando do teu Espírito sobre homens e mulheres, sobre servos e servas, sobre jovens. O Senhor continua derramando o teu Espírito sobre o teu povo. Não importa a classe social em que o teu povo esteja inserido, o Senhor tem derramado do teu Espírito. Os sinais e prodígios têm sido vistos e nós te bendizemos por isso. Oramos, meu Deus, para que cada um dos teus filhos nessa live seja visitado a cada dia pela tua presença, que os dons espirituais fluam em suas vidas, que em nome do Senhor Jesus toda esta promessa se concretize na vida dos teus filhos, dos seus familiares, da igreja, que este avivamento comece em mim, comece em cada um dos nossos irmãos, comece na pastora Nalzimar, a começar em nós, a começar em mim, quebra coração, Senhor. Que sejamos a cada dia dominados pela tua presença, possuídos pelo teu poder, envolvidos com a tua graça, e os teus dons sejam derramados sobre nós, ó Deus. Que haja um fluir intenso do teu poder no seio da tua igreja. Nós queremos ver o Brasil rendido aos teus pés. Nós queremos ver este avivamento, Senhor, assolando a nossa pátria de norte a sul, de leste a oeste. Queremos ver as tuas promessas se concretizando nesta nação. Inunda o ser do Brasil, inunda o ser da igreja, inunda todo o nosso ser com o teu Espírito. Vento do Espírito Santo sopra sobre o Brasil, sopra sobre nós. Vento de Deus sopra sobre cada um de nós. Aviva-nos, desperta-nos. Queremos a tua presença, queremos o teu agir. Nos curvamos diante do Senhor, certos de que tu cumprirás as tuas promessas para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, quem irá ministrar a palavra é a pastora Nalzimar. Eu fico feliz, muito feliz, né? Que descansa a minha voz. E ela está aqui com muita alegria. Então vamos recebê-la com muito carinho, porque Deus tem coisas lindas a ministrar aos nossos corações através da serva do Senhor. Deus abençoe grandemente. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com cada um de vocês nesta noite de Shabbat, Shabbat Shalom para todos. Começou o Shabbat, uma noite maravilhosa. Tivemos um dia ontem, uma noite maravilhosa, né? O apóstolo pregou aqui, o gigante foi derrubado.
e nós cremos nisto, que o gigante foi derrubado. Pode ser que nossos olhos ainda não contemplem algumas coisas e o cenário até parece não estar muito favorável, mas nós sabemos que há um grande movimento no reino do Espírito e o Senhor está realizando grandes coisas. Eu gostaria de convidar os amados a compartilharmos a palavra do Senhor que está na carta de Tiago, do capítulo 5, versículo 17. Este texto fala sobre a oração. E nós aqui vamos ver o que a Bíblia diz sobre o poder da oração. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Queridos, quantas vezes vocês já ouviram dizer, ou vocês mesmos já disseram, agora não tem outra coisa a fazer, só podemos orar? Porque orar parece que é o nosso último recurso, não é? Uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. E eu meditando hoje, estava rindo comigo mesma, é verdade. E aí a gente fica, olha o cenário e fala assim, ai, agora é só orar. Como se antes não fosse realmente. O poder da oração é que transforma todas as coisas. Não temos nas nossas mãos nada para mudar o cenário. Mas nós temos dentro de nós o poder do Espírito Santo, temos Jesus Cristo que está nos céus. Nós temos um Deus que tem o seu trono estabelecido e um Deus que se move, porque Ele não mudou. E aí nós vamos aqui aprender a perseverar na oração. E mesmo quando tudo parece difícil, o nosso coração fica assim meio angustiado, nervoso, mas nós vamos entender que não somos nós, não fazemos nada. O serviço todinho é do Senhor. E Ele faz. E Ele é quem luta, Ele é quem opera. Tudo, todas as ordens vêm dEle. E tudo só acontece com a permissão dEle. Então, vamos lá. Nós não precisamos ser assim muito espirituais para perceber que orar é a única atitude que nós podemos tomar para obtermos respostas. Porque Elias era uma pessoa normal como nós. Ele era como eu, ele era como você. A Bíblia que diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Elias orava e Deus respondia. Vamos meditar aqui um pouquinho no capítulo 17 de 1 Reis? Se alguém desejar acompanhar conosco, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Aleluia. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do ribeiro. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá.
ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Vejam, vemos o que acontece aqui neste capítulo. Elias dá um recado da parte de Deus para Acabe. Ele ora e a chuva cessa sobre Israel. Depois de Elias entregar esta profecia, que não foi nada bem-vinda ao rei Acabe, Deus manda que Elias se esconda. Manda que Elias fique perto do ribeiro de Querite, beba daquela água. E o Senhor diz que o alimentará, que corvos levarão comidas para Elias. Meus irmãos, vejam que Elias está fazendo a vontade de Deus. Elias está profetizando em nome de Deus, não em nome próprio. A mensagem que ele entrega a Acabe não é a mensagem do profeta. Ele é o canal que Deus usa para entregar aquela mensagem. E por conta disso, as perseguições estavam vindo e o Senhor esconde Elias. Elias foi mandado para um lugar solitário, afastado da cidade e afastado também das pessoas. Pensemos nisto. Proclamar a vontade, a mensagem de Deus e ter que fugir, se esconder, enquanto o iníquo pecador desfruta de todas as facilidades que há sobre a terra. Não é simples de se olhar e de se conformar. Parece que tem algo errado acontecendo. Quando isso acontece nas nossas vidas, ao nosso redor, nós pensamos: parece que tem alguma coisa errada. O iníquo está solto, o iníquo está à vontade. E aquele que prega a verdade, aquele que fala a verdade é perseguido. Elias ficou solitário, sozinho, não tinha ninguém com Elias. E nós imaginamos que ele estava num lugar muito afastado mesmo, porque um lugar inóspito, o alimento era levado através de pássaros. E pássaros que não era puro. Elias recebia o pão e a carne do animal e ali ele se alimentava. Mas vejam, apesar de toda da solidão que Elias estava, apesar de estar passando assim, se alimentando com pouco, sem muito requinte, né? Deus determinou a Elias qual seria o cardápio dele por aquele tempo. E qual era o cardápio de Elias, gente? Água do ribeiro, comida levada pelo bico ou pelas garras dos corvos. A região era inóspita, era uma região afastada e o único delivery que estava funcionando ali era o do corvo. Sim, Elias tinha que ser cuidadoso. Elias tinha que aceitar aquela alimentação, Elias tinha que comer o que Yahvé tinha preparado para aqueles dias. Nem sempre é fácil comer o que Yahvé prepara para determinados dias. E eu falo isso não apenas desta comida que alimenta o corpo físico, mas às vezes o Senhor nos manda passar por situações que nós não compreendemos e que são difíceis de engolir. Mas Elias tinha que ser cuidadoso e aceitar esta alimentação, comer somente aquilo. Por quê? Porque alguns capítulos antes, no capítulo 13, nós vamos encontrar
também um profeta que vai levar uma mensagem da parte de Deus. Mas Deus também determinou o cardápio daquele profeta. Em princípio, ele começa obedecendo, mas depois ele se deixa convencer por um outro que diz que é profeta. E acaba fazendo ele comer uma comida que Deus não tinha mandado ele comer. E os dias deste profeta foram abreviados. Então, às vezes o cardápio não é tão agradável, mas é o que nós temos. É o que Deus tem preparado para estes dias. Vejam, a provisão de Deus, queridos, às vezes, na maioria das vezes, aliás, ela vem de uma maneira contrária àquilo que nós estamos esperando. E sabem por quê? Porque o sistema de provisão de Deus, ele é altamente eficaz. Ele funciona de uma maneira assim maravilhosa, só que às vezes fora dos padrões que nós esperamos ou que estamos acostumados. Vejam que quando a provisão acaba naquele lugar, Deus manda Elias a uma cidade fenícia. Agora, Sarepta passa a ser o lugar da provisão de Deus para Elias. Não só para Elias, mas para outras pessoas também. Porque ali, em Sarepta, todos conhecem esse texto da viúva. Ali o milagre, ele acontece na casa de uma viúva pobre. Mas quando Deus manda Elias para lá, Deus diz assim: vai que eu já mandei uma viúva te sustentar. Não é assim que está escrito? E quando Elias chega que encontra a viúva, o que a viúva está fazendo? Catando os gravetos para fazer a última refeição, porque só tem um pouquinho. Aí, às vezes a gente pensa, mas Deus é muito interessante, não? Mandou ele para casa de alguém que iria sustentá-lo. Elias passa um tempo difícil e vai para casa de alguém que vai sustentar, ele chega lá, não tem nada para comer. Só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que só dá para uma refeiçãozinha pobre para ela e para o filho, porque ela diz que nós vamos comer e morreremos. E o profeta ainda diz: tudo bem, mas faz para mim primeiro. Faça um bolo para o profeta e depois faça para você e para o seu filho também. Olha, o milagre que acontece ali é algo assim maravilhoso, sobrenatural. Porque em meio a essa história de milagres na vida de Elias, nós vemos também como era a vida fora dos palácios reais. A vida não era fácil. Nos palácios reais, eles se fartavam, disputavam do poder, disputavam as riquezas, mas a viúva e o filho, como a maioria das pessoas, passavam necessidades e privações. Queridos, independentemente do país em que se vive, todos lutam pelo pão diário. Não é diferente. Hoje, enquanto os reis se regalam, a maioria da população passa necessidade, passa fome. Enquanto muitos comem e bebem regaladamente, com suas mesas transbordando e jogando fora, outros passam privação ou vivem na miséria, dependendo da misericórdia, dependendo da provisão divina. Isso acontece quando o rei escolhe governar sem Deus. Quando o rei governa segundo seus próprios interesses. Quem sofre com isto é o povo. O povo humilde vive e morre com as consequências das más escolhas de seus governantes e reis. Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Mas, no entanto, sob a palavra do Senhor, vamos voltar lá para a viúva, Elias profetiza e o alimento não acaba.
O verso 15 diz que a comida durou muito tempo. Sustentou a viúva, o filho e o profeta. Queridos e queridas, este não foi o único milagre naquela casa. O alimento multiplicado, a provisão na mesa daquela família, este não foi o único milagre, porque o filho daquela mulher, aquela criança, ele adoece e ele morre. Ela corre para Elias, ela sabe que Elias é um homem de Deus. As pessoas sempre correm, né? Para o homem, para a mulher de Deus. E ela corre para o homem de Deus e diz: olha o que aconteceu com meu filho, olha o que sobreveio sobre meu filho. Ela está desesperada. E Elias ora a Deus. A Bíblia diz que Elias ora e Deus responde. Porém, o menino não ressuscitou imediatamente. Elias teve que ser persistente. Na segunda vez que orou, nada. Às vezes, deixamos os nossos olhos se fixarem no momento que estamos vivendo. E oramos uma, oramos duas e falamos: acho que Deus não quer responder aqui. Eu vou mudar o foco da oração. Deixamos de crer que o tempo da realização do milagre e do cumprimento da promessa depende de fatores que na maioria das vezes nós nem conhecemos, nós nem sabemos o que é, mas Deus é quem conhece e sabe que da oração até o milagre pode haver um tempo de maturação do projeto, de aperfeiçoamento. Portanto, é preciso perseverar. Foi assim que aconteceu ali com o filho da viúva. Elias cria no poder de Yahvé e não desistiu, continuou a clamar e orar em favor da criança, e na terceira vez que cobriu o menino com o seu corpo, clamou. E no verso 22 diz que Deus ouviu o clamor e o milagre aconteceu. Aleluia! Quantos dias precisamos perseverar em oração? Até que a provisão de Deus se manifeste, visível aos nossos olhos? Alguém sabe? 52? Nós estamos no processo. Nós estamos no propósito. Firmes. 52 dias. Nós estamos profetizando que nós vamos ver respostas. E nós cremos que o mundo se move, que o anjo possivelmente está lutando com o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. E a demora, o que parece às vezes demorar, é o tempo certo de Deus para todas as coisas. Por isso, se você está orando por algo que parece não ter vida, não desista. Se você ora por algo que já tem aspecto de cadáver, não desista. Continue regando a situação, continue regando o problema, continue regando a família com orações e o milagre acontecerá no tempo de Deus. Vejam, nós estamos orando pelo fim da pandemia e pela restauração da nação brasileira. E ontem, ao final da noite, a sensação é de que parecia tudo estar indo rio abaixo. E a gente olha o cenário e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o milagre não vai acontecer. Parece que tudo está se desmanchando. Mas nós somos daqueles que não retrocedem. Você também? Nós não desistimos, nós não retrocedemos, porque nós sabemos que ao tempo certo a vitória virá, porque ela virá. Deus assim prometeu. Nós continuaremos buscando ao Senhor, proclamando Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, em quem todas as coisas convergem e de quem todas as coisas fluem. Aqui, Deus quer nos ensinar mais uma lição. Sabe qual? O poder não vem de nós.
Não há nada que possamos fazer. O poder é da oração. O poder não vem de você, não vem de mim, não vem da apóstola, não vem da oração. O poder vem de Deus. Mas é movido pelo combustível da oração que o milagre vai chegar. O poder está em Jesus. É Jesus que responde a oração e realiza o impossível. Porque quando tudo parece terminado, meus irmãos, para uma outra viúva, lá de Naim, Jesus, que estava chegando à cidade para ver o cortejo fúnebre e ver a situação triste daquela viúva, ele se compadece dela, toca no seu filho e devolve aquele filho ressuscitado a uma outra mãe viúva. Glória a Deus! As viúvas tinham um destino triste naquela época. Vejam como o Senhor é maravilhoso. É no último momento. Parecia que tudo estava acabado. Todos choravam com a viúva de Naim, já levando o filho para o sepulcro. Quando o Senhor para e toca o esquife. E aquele menino, aquele jovem, ele se levanta para a vida. Ele se levanta para uma nova vida. Desta vez, vendo o autor daquele milagre, sabendo que em Jesus Cristo é que reside todo o poder para fazer milagres. Isso não é extraordinário? Você não fica assim empolgado, empolgada com isto? Nós ficamos assim muito maravilhados, empolgados com Jesus. Mas atenção, meus queridos. A oração é um pedido, não uma exigência a Deus. Jesus atende às orações quando isso glorifica a Deus. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12 ao 14, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tudo é para a glória de Deus. Não é glória nossa, não podemos fazer nada. As orações que se levantam neste lugar são orações de um povo que crê, que anseia ver a manifestação do poder de Deus no Brasil. Porque, queridos, quem ora vê milagres. Em Mateus capítulo 21, Jesus responde assim: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Deus usa as suas orações para fazer milagres. E nós só precisamos ter fé. Nós só precisamos crer que Ele é poderoso para realizar cada uma das suas promessas. Crer que as nossas orações, elas não são em vão. Crer que as nossas orações, elas vão subindo aos céus como um perfume suave, agradável ao Senhor. E Ele vai ajuntando essas orações. E a resposta virá no momento certo, no momento adequado. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E nós não podemos desanimar. E também não podemos pensar que não fomos chamados para fazer o que estamos fazendo. Sim, nós temos um compromisso com a redenção da nação. A redenção da nação passa pela igreja.
Nós temos um compromisso de orar pelos nossos territórios. Nós temos um compromisso de orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos manda orar pela nossa liderança. Então nós temos esta obrigação. Não é algo que fazemos como um favor à nação. Não, nós temos esta obrigação, queridos. Vejam, nós estamos orando, meditando no livro do profeta Neemias. E por isso os 52 dias de oração, porque 52 dias foi o tempo que Neemias levou na reconstrução dos muros. Em Neemias, lá no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz assim: quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os seus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Amém. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele ora, porque depois disso ele vai à presença do rei. E quando o rei pergunta o que ele quer, a Bíblia diz que ele ora antes de pedir. Porque Neemias faz o pedido e o rei atende o pedido dele. E atende além, porque o rei dá além do que ele pediu. É através da oração, que Neemias, que esse homem de Deus, pôde realizar um projeto de construção civil em apenas 52 dias. Queridos, não foi sem oposição. Não foi sem oposição, porque quando eles iniciaram a obra, e até o meio da obra, e até o final da obra, os inimigos estavam de prontidão, dia e noite, lançando o quê? Mentiras, lançando o quê? As fake news, dizendo: olha, esse muro não aguenta nada, nem uma raposa. Olha, esse muro vai cair. Olha, e eles tentavam de tudo para fazê-los desistir com medo. E eu vejo que hoje nós vivemos um tempo assim. Quando nós olhamos os noticiários, a vontade que dá é de, nem sei, correr, se esconder. Mas quando paramos e olhamos para a palavra, o nosso impulso é: vamos continuar orando, vamos bradar nesta terra o nome poderoso de Jesus Cristo, vamos clamar o poder de Deus se manifestando, porque Deus se manifestará. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. E o que ele fez na vida de Neemias, ele também é poderoso para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Aleluia. Através da oração.
Neemias venceu. Através da oração, Deus ouviu Elias e milagres aconteceram. Amados irmãos, não há cristianismo sem oração. Não há maturidade espiritual sem oração. A oração não é um acessório da vida cristã, mas ao contrário, é a sua própria essência. Devemos levar as nossas causas e as causas da nossa nação a Deus. Devemos orar uns pelos outros. Esta mesma oração que Neemias faz deve ser a nossa oração diária. Porque Neemias expressa nesta oração exatamente o que nós necessitamos. Sim, nós pecamos contra o Senhor. Sim, a nossa nação cometeu corrupção e comete corrupção contra Deus. Sim, nós vivemos no meio de um povo que peca contra Deus. Mas nós vivemos também numa nação maravilhosa e abençoada. Uma nação rica, uma nação de um povo maravilhoso. Numa nação onde há muitos homens e mulheres de Deus rendidos aos pés do Senhor, orando, buscando ao Senhor em oração, crendo que a seu tempo a resposta de Deus ela virá e ela não tardará. Oh, aleluia! A oração, queridos, nós devemos levar todas as nossas causas diante do Senhor. Devemos crer na intervenção milagrosa de Deus através da oração. Deus levanta o enfermo através da oração. Se você crê no Senhor Jesus, é justo. É um justo. E a oração do que ela é? Ela é eficaz. A oração do justo pode muito. É por isso que Tiago cita Elias lá conforme nós começamos a leitura, lá no capítulo 5 de Tiago. Tiago cita Elias, porque Elias era um homem poderoso na oração. Elias orava, o céu fechava. Elias orava e o céu abria. Elias orava e o azeite da viúva jorrava em abundância. Elias orava e o trigo na casa da viúva jorrou em abundância e alimentou Elias, a mulher e o filho muitos dias. Elias orava, ele orou e o morto ressuscitou. O menino ergueu do leito de morte. Elias pôde pegar aquele filho e entregá-lo, porque a Bíblia diz assim, ele entregou o filho à sua mãe. Elias orava e o fogo descia do céu. Elias orava novamente e torrentes do céu visitavam a terra seca. Tinha que correr, porque era muita chuva quando ninguém via nada. Quando o moço do profeta via uma nuvem do tamanho da mão de um homem ao longe. E ele dizia, avise ao rei para correr, porque vem ruído de abundante chuva. E a chuva veio. Como veio? Como os milagres de Deus, eles aconteceram no deserto com Moisés, através do clamor da oração. Tiago diz que o sucesso da oração de Elias não estava firmada nos seus predicados especiais, visto Elias ser homem, sujeito aos mesmos sentimentos e fraquezas que cada um de nós. Deus ouviu porque ele era justo. Em Cristo somos justificados. Por isso devemos orar insistentemente, aleluia, confiantes e perseverantes. Na Bíblia está escrito, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Se tu podes, meu irmão, minha irmã, tudo é possível ao que crê. Você crê que tudo isso vai mudar? Você crê que Deus vai balançar as estruturas malignas, enraizadas, arraigadas, que
tentam se agarrar, nós percebemos a tentativa, os tentáculos de Satanás, da corrupção, do roubo, ele tenta agarrar, se agarrar e não soltar. Mas não tem chance, porque é uma ordem do trono, vai soltar. O Brasil vai avançar, o Brasil não se tornará uma nação vermelha. A nossa bandeira é verde e amarela e ela permanecerá verde e amarela. A nossa bandeira não será uma bandeira vermelha. Não haverá foice nem martelo na nossa bandeira. Porque nós cremos em Deus e nós oramos. Porque a oração, ela não é a nossa última saída, não é o que nos resta. Mas a oração é a nossa primeira arma de guerra. A oração é a primeira bomba que nós pegamos, assim, uma granada e tiramos aquela tampa para lançar. E nós lançamos a bomba da oração no terreno do inimigo. E ela vai explodir lá e destruir as estruturas malignas que Satanás plantou através do comunismo, através do roubo, através da mentira, através da hipocrisia na nação brasileira. Nós temos visto, Deus tem descortinado, Deus tem escancarado, Deus tem exposto. E assim continuará, porque o inimigo será exposto. E o inimigo será exposto de maneira terrível, como os reis eram quando perdiam as guerras. Vão sentados num jumento nu, de costas. Assim será, nós cremos, porque o inimigo será desnudado nesta nação. E a poder de Yahvé se manifestará em grande glória, com grande poder sobre a nação brasileira. Nós declaramos o Brasil rendido aos pés de Jesus. Nós declaramos o Brasil livre das cordas e das amarras do diabo. O diabo não vai. Ele não vai prevalecer. Ele pode gritar, ele pode fazer consórcios, ele pode fazer o que for, falar notícias apavorantes de morte, mas nós sabemos a verdade. O nosso Deus já está afastando este vírus maldito. Os hospitais aqui, vários hospitais no Rio de Janeiro já estão praticamente vazios, e os públicos já estão tranquilos, as UPAs estão sem movimento, com pessoas contagiadas com a Covid. Glórias a Deus, porque Deus ouve as nossas orações e nós ainda vamos ver muito mais. Nós ainda jubilaremos e cantaremos louvores e louvores em gratidão ao nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas quando Elias orou, quando Moisés orou, quando Abraão orou. Ele ouviu os servos e Ele atendeu, realizando feitos que pareciam impossíveis. Nós olhamos hoje e parece impossível. Mas acaso há impossível para Deus? Nenhum. Se podes, tudo é possível ao que crê. Que o Senhor nos dê graça, coragem e força para continuarmos perseverando em oração. Faltam 8 dias. Na próxima semana estaremos terminando este ciclo de orações. E muita coisa vai acontecer em uma semana, hein? Aleluia! Aguardemos. Muita coisa vai acontecer. Amém? Vamos orar? Aleluia! Eu oro daqui e você ora daí pelo seu território. Amém? Glória a Deus. Louvamos o teu santo, poderoso nome, meu Deus. Porque o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso. Às vezes, Senhor, nós ficamos assim como o salmista, olhando as estrelas e olhando para nós e pensando: que é o homem, para que dele tu te lembres, para que deles tu te ocupes. No entanto,
Ele mesmo diz, o Senhor nos fez, só um pouco menor do que o Senhor mesmo. A tua imagem o Senhor nos fez. E o Senhor tem derramado sobre nós unção e sabedoria para clamar de maneira, Senhor, que vá de encontro ao teu coração. Nós oramos, Senhor, guiados pelo teu Espírito. Nós oramos da maneira que é agradável a ti, porque sabemos que o Senhor se preocupa com a nação brasileira, que a nação brasileira é nação missionária, é celeiro, Senhor. O Brasil gesta missionários para o mundo todo. O Brasil gesta profetas, Senhor, para as nações. O Senhor tem levantado um povo, Senhor, de poder aqui no Brasil, sob o teu poder, que manifesta o teu poder. E este povo, Senhor, onde ele chega, ele é como uma dinamite, e ele explode, Senhor, e a tua presença, ela é manifesta. Ela explode, e onde eles abrem as bocas, onde os teus filhos abrem a boca, Satanás tem que se render e tem que sair. Ele não sai de boa vontade. Vocês se lembram como foi ali com Neemias? Eles ficavam de longe olhando e gritando as afrontas, as ameaças. Da mesma maneira, Satanás faz. Não vamos dar ouvidos às afrontas do inimigo, não vamos dar ouvido às suas mentiras, mas vamos crer. Quando parece que estamos perdendo, quando parece que o Brasil está dando alguns passos para trás, certamente está ganhando força para seguir em frente, e dessa vez com mais vigor, porque nós venceremos. O presidente permanecerá no seu posto de comando, porque as orações do povo têm fortalecido aquele homem. As orações do povo têm fortalecido o seu ministério. Nós louvamos a ti pela vida do ministro da Educação, que saiu por uma necessidade. Nós compreendemos isto, mas pedimos que o Senhor guarde ele sim, sua família. Que o Senhor tenha misericórdia dele, que guarde ele dos poderes malignos e das serpentes venenosas. Que ele possa desempenhar o seu trabalho no banco para onde ele vai, e ele continue sendo uma tocha verde e amarela onde ele estiver. Seja com ele, Senhor. Seja com o nosso presidente, com a sua família, com seus filhos, suas filhas. Seja, Senhor, com cada ministro, cada secretário, cada assessor que está ali ao lado dele. Destrói, Senhor, as forças das trevas que se levantam em todos os cantos desta nação para abalar, para atemorizar, para fazer com que ele trema e para fazer com que os seus intercessores tirem o pé do freio, diminuam, parecendo que não vão ver resultados do penoso trabalho, do tempo de oração, do tempo de intercessão. E isto é uma mentira de Satanás, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo estrategicamente. E no momento oportuno, a guerra se fará de maneira visível. Nós veremos os inimigos caídos, sem que alguém possa explicar como. Ah, meus irmãos, eu creio que será como naquela guerra dos 6 dias, quando o povo de Israel, os soldados dizem que não entendiam, que encontravam o tanque vazio, porque quem estava dentro via o que não existia, via armas, via tanques de guerras que não eram reais, e eles fugiam dos seus tanques e deixavam vazios. Eu creio que será algo assim que vai acontecer aqui no Brasil. O inimigo vai ver algo que está no reino espiritual e ele sucumbirá diante das armas do nosso Deus poderoso, do nosso Jeová Yahvé Sabaote, o Deus forte, o Deus poderoso nas guerras, Deus poderoso nas batalhas, aquele que não perde uma única guerra. O homem perde, o homem faz
estratégias que são às vezes completamente falhas. Mas Deus não perde nenhuma guerra, porque Ele nunca falha e as suas estratégias são sempre bem-sucedidas. É nisso que nós cremos, é por isso que nós oramos. Assim como o gigante caiu e nossos olhos espirituais contemplaram Golias derrubado, o Golias do comunismo caído, nós continuamos, nós não vamos fraquejar, entendendo que o inimigo foi derrotado e que ele está inoperante. Não, nós continuamos no nosso posto de vigília, nós continuamos com as nossas armas empunhadas, clamando ao Deus vivo que venha em socorro da nossa nação brasileira, que socorra os aflitos, os doentes, os necessitados, socorra os enlutados, aqueça o coração dos enlutados, conforte seus corações. Arranca os que estão hospitalizados, Senhor, do leito de morte, traga-os para a vida, sopra, porque é o fôlego, é o ar que é necessário para manter a célula viva. Sopra nas narinas do teu povo doente o fôlego da vida, para que vivam e não morram, para que sejam levantados no sobrenatural e saiam dos hospitais. Aqueles, Senhor, que não têm socorro nas regiões mais escondidas, mais longínquas do nosso país, nos sertões, Senhor, onde não há socorro, é o sobrenatural, é Yahvé Rafa, o médico sobrenatural que entra em ação. Senhor, dirija-se, dê ordem aos anjos, Pai, para socorrer. Nós sabemos que o Senhor tem de todos no céu, e certamente o Senhor tem uma tropa de enfermeiros para enviar aonde não tem o médico humano, onde não tem o medicamento, para, Senhor, soprar fôlego nos pulmões que estão sem ar, para aqueles que estão agonizando agora sem ar. Sopra, Senhor, Ramanalabaxera, Manassúbia Dalabás. Sopra, Senhor, a vida, a tua vida na vida dos teus filhos, a tua vida na vida do necessitado. Proveja nas casas que nada tem, na casa que só tem um punhado de lentilha. Prospera e multiplica, meu Deus, porque o Senhor não muda. Multiplica, faz chegar o alimento, faz chegar a água, Senhor, por favor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que o Senhor já mudou a sorte dos brasileiros. O Senhor mudou a nossa sorte no ano passado. E o Senhor não nos deixará. O mesmo que estabeleceu um governo com uma proposta de mudanças para o povo mais necessitado, é o mesmo Deus que permanecerá sustentando este homem que tem um coração, Pai, quebrantado. Nós louvamos, oramos para que a cada dia ele te conheça mais, porque ele também já entendeu que depende do Senhor, que depende do Senhor para vencer as guerras que ele está enfrentando. Seja com ele, seja conosco, seja com cada irmão, cada irmã que neste Shabat se une a nós para bradar, para proclamar, para elevar a sua voz neste Brasil, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, que Jesus Cristo é o dono da nação brasileira, porque este grande e maravilhoso país brota aqui, brota porque o Senhor deixa, brota porque o Senhor, Pai, permite que a semente cumpra o processo da germinação. Cada fruto que dá na árvore, dá porque o Senhor deixa. Não é porque a terra, o homem põe adubo na terra, ou põe
o veneno para eliminar a praga. Mas dá porque o Senhor manda o sol, dá porque o Senhor manda a chuva a seu tempo, dá porque o Senhor manda o oxigênio necessário para que todo o processo químico da árvore possa acontecer. O Senhor é dono das águas, o Senhor é dono dos mares, o Senhor estabelece os limites dos mares para que não avance, mas também quando o Senhor quer, o Senhor diz avance. Siga em frente e ninguém pode deter. Nós cremos neste Deus tão poderoso que tem nas suas mãos o controle de toda a terra. Senhor, nós te louvamos, como nós te engrandecemos, como nós te adoramos, como nós amamos o Senhor, como nós reconhecemos esse poder tão grande, essa misericórdia tão grande. Sabemos que o Senhor olha para nós e o Senhor se compadece do que nós estamos vivendo. E o Senhor toma as nossas dores, como pai, como todo pai, toma as dores dos filhos. Sabemos que o Senhor toma as nossas dores e o Senhor guerreia por nós. Louvamos o teu santo nome, Pai. Bendizemos-te. Declaramos a Ti o nosso amor. Declaramos a Ti a nossa fidelidade. Declaramos a Ti que nós permaneceremos enquanto o Senhor mandar, até que o Senhor diga qualquer outra coisa. Permaneceremos clamando pela nossa nação. Amamos a nossa nação. É o melhor lugar do mundo, é a nossa nação. Louvamos a Ti por nos colocar num país como este, e nós não o entregaremos a Satanás. O Brasil é de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo. Nós somos de Deus. Como é bom ser de Deus, amém? Vocês amam ser de Deus? Glória a Deus, é muito bom ter com quem contar. O Brasil é o melhor lugar do mundo para morar, mas o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Aleluia. Amém? Que Deus nos abençoe. Apóstola, a senhora vem? A apóstola vem aqui, dá um abraço em vocês. Que Deus os abençoe. Amém? Fiquem na paz. Boa noite. Oh, aleluia. Queridos, shalom. Que bênção, né? A oração. Olha, a oração é poderosa. Aleluia. A oração é o oxigênio das nossas vidas, mas ele também é o oxigênio do céu, né? Amém. Queridos, essa semana nós oramos por um amigo nosso, lembra? Eu falei lá em Aracaju que ele estava internado, o nosso amigo Ivânio Amâncio de Melo. E glória a Deus, as orações foram respondidas. O Ivânio já está em casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Passou pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor estendeu a sua mão e soprou o fôlego de vida. Aleluia. E ele já está em casa e vai se recuperar completamente. Aleluia. E eu, com certeza, irei brevemente ouvir o que Deus fez naquele lugar para tirá-lo do que lhe era mortal. Então vale a pena orar, vale a pena orar. Deus é fiel, vai cumprir os seus projetos, vai cumprir o seu propósito para com a sua vida, para com a sua casa, para com a igreja, para com o Brasil. Nós temos que permanecer com os nossos olhos fitos no Senhor e saber que desde já nós agradecemos ao nosso Deus Yahvé pelo que Ele tem feito no Brasil. Aleluia. E pelo que Ele fará. Amém.
está agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. E Ele está com as suas mãos estendidas, nos abençoando. Amém. Ele está com seus ouvidos atentos a ouvir as nossas orações. Amém. E com certeza Ele vai responder. Que a graça do Senhor lhe assista de uma forma bem singular. Amém. Amém? Amém. E amanhã estaremos juntos, em nome de Jesus. Shabbat, Shalom. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Forte abraço em todos.